O Vilela, apresentador do Inteligência Limitada, com uma pergunta simples refutou um comunista. E eu vou te explicar de uma maneira simples o que é o comunismo e por que ele não funciona, não funcionou e nunca vai funcionar. E ainda que o que eu vou falar aqui não ajude a mudar o nosso país, pelo menos vai ajudar a sua família. Um princípio que vai trazer prosperidade pelo menos para a sua família. E também para que você nunca, nem em sonho, vote em um esquerdista. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então por isso que eu digo, vai definhar. Se tudo que a gente quer der certo, vai começar a se tornar obsoleto. Mas como que é não ter propriedade? Veja, não é que a gente não possa ter bens de uso pessoal. O que desaparece são os meios de produção privados. Você vai não, mas ter. você falou da propriedade. Você moraria onde? Não, a sua casa você vai ter. Sua família. Mas é minha? Sim, é ou é tua. do Estado? Não tem Estado, não tem Estado. Então, ela é sua, ela é sua, é sua. Sua casa, quem garante seu isso? carro. Mas aí que tá, Vilela. Quem é que vai querer pegar a sua casa se todo mundo tem? Porque eu acho que o meu terreno tem uma vista melhor. Sei lá, sabe? Bom, entendeu? Tem dois terrenos, mas eu queria a sua. Mas é minha, mas o seu terreno é melhor. Eu imagino que assim, ó, se uma pessoa tiver essa cabeça, tu pensa assim, vai ser uma pessoa contra todas as outras. Porque uma pessoa que vai estar desestabilizando as coisas. Porque, tipo, você não gosta onde você mora, se muda para outro lugar. Encontra um lugar que dê para você morar. Pede uma troca. O cara não quer trocar, de repente, de lugar comigo. Se ela tem. Eu não sei como é que seria. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o comunista foi lá ao Inteligência Limitada e a ideia comunista era a propriedade privada vai acabar. Ou seja, os meios de produção, a terra, o maquinário, a fábrica, os bens de consumo, obviamente, a sua casa, você continuaria com ela. Mas aí o Vilela falou, mas como é que seria isso? Como é que seria? Por exemplo, todo mundo ia ter sua casa, tudo bem, no paraíso socialista, né? Porque ia ser rico e todo mundo ia ser rico. Cada um vai ter a sua casa, mas e se o cara quiser a minha casa? Porque veja bem, há casa na praia para todo mundo? Como que seria isso? Todo mundo vai ganhar igual? Quem que vai ter a casa na praia? Não há casa na praia para todo mundo, a gente sabe. Não, os melhores lugares, há poucos melhores lugares. Há poucos bons lugares. É a melhor frase assim. Há poucos bons lugares. Como que seria isso? Aí o cara... Mas enfim, vamos lá. O comunismo não funciona. Nunca funcionou. Nunca funcionou. Então, nesse sonho do rapaz aí destruindo a propriedade privada, todo mundo teria o mesmo. Então vamos lá. Por meio do livro Revolução dos Bichos, eu vou retratar de uma maneira muito simples porque o comunismo não funciona. E o quanto que é importante entendermos isso. A ideia é a seguinte, é simples assim. Por que não funciona? Porque se você não deixa que as pessoas fiquem com aquilo que elas produzem, isso desestimula as pessoas a produzirem. É simples assim, guarde aí essa ideia. Vamos lá então para o livro Revolução dos Bichos. O livro Revolução dos Bichos, escrito por George Orwell, retrata de maneira figurada o comunismo de Stalin, ou seja, o comunismo na prática, o socialismo na prática. Os bichos tomaram a fazenda do Sr. Jones. O Sr. Jones representa o empresário, o capitalista, e os bichos representam os operários, o proletariado. Então agora não tem mais propriedade, não tem um homem que é dono da propriedade, agora todo mundo é. Todo mundo vai receber igualmente, todo mundo vai ficar rico agora. Ok, os bichos, agora no poder, foram ordenhar as vacas e foram colher o feno. Era questão de honra fazer em menos tempo que o Sr. Jones. E aqui a gente tem uma alusão à Guerra Fria. O que era a Guerra Fria? Aquele embate que nunca foi para o campo de batalha mesmo entre Estados Unidos e União Soviética. Era uma guerra para saber qual o modelo econômico desses países vencedores na Segunda Guerra Mundial, qual modelo econômico é melhor, o modelo capitalista ou o modelo socialista? Qual modelo de sociedade leva a uma sociedade mais livre, mais próspera e mais feliz? Então isso foi a Guerra Fria. Na fazenda, com o tempo, no começo esse negócio de comunismo, não tem patrão agora, parecia muito lindo. Mas com o tempo veio a fome, por conta daquilo que eu acabei de dizer para você. Não há estímulo quando o cara não pode ficar com aquilo que produz. Veio a fome. E o que o Napoleão, representa aí o Stalin, os líderes soviéticos, o que o Napoleão fez? Ele mandou encher de areia os baldes vazios e forrar com cereal. Então todo mundo vinha e falava, nossa, que riqueza. Isso aconteceu nos países comunistas, na União Soviética, em Cuba, por exemplo. Em Cuba as pessoas iam até Cuba e os cubanos levavam as pessoas, os turistas, apenas nas partes nobres e bonitas e não mostravam as partes feias, não mostravam como de fato
Era, e você sabe, até hoje, em Cuba, só carro velho, 40, 30 anos de uso. Por quê? O país é pobre, o país é uma miséria. Na União Soviética também é a mesma coisa, no Brasil é a mesma coisa. Os comunistas só são prósperos quando eles mentem, ou então, quando eles herdam um governo rico de outros. Isso aconteceu, então, em todos os países socialistas. Perda de produtividade. É tão interessante porque o cara falou aí, todo mundo vai ter a sua casa. Na União Soviética, a pobreza era tão grande que o governo colocava várias famílias para morar no mesmo apartamento. Ah, você tinha lá, por exemplo, 4 quartos na sua casa. O que o governo fazia? Pegava uma família e enfiava lá na sua casa, em um quarto. E aí, cada família ficava em um quarto e as áreas, como por exemplo o banheiro, a cozinha, se tornavam áreas comuns. E por que tanta pobreza? A gente sabe, mais de 100 milhões de pessoas morreram nos países comunistas. Muitas pessoas pensam que essas pessoas, a maioria delas, morreram nos paredões. Muita gente morreu assim, porque em país comunista, você sabe, não tem liberdade de expressão, não. Basta dar uma olhadinha aqui no nosso país. Mas a maioria não morreu assim, a maioria morreu de fome. Não há produtividade em país comunista. E por quê? A ideia de que você não vai ficar com aquilo que você produz, essa ideia de repartir igualmente pelo governo, leva à lei do menor esforço. Vamos explicar de maneira bem simples. Imagine o seguinte, todos recebem 100 sacos de trigo como salário por mês, 100 sacos. O João produz 200, mas está recebendo 100. O Felipe produz só 15, 50 e está recebendo 100. Gente, rapidamente todo mundo nota, é melhor negócio não pôr muito esforço, afinal de contas, vamos receber os mesmos 100. É burrice aquele que produz 200, 400, ele recebe os mesmos 100. Foi isso que aconteceu, por exemplo, na Ucrânia, debaixo do governo de Stalin. Na Ucrânia, Stalin coletivizou os campos. À força, ele chegava diante de um fazendeiro e dizia, agora o seu campo não é mais seu, é de todo mundo, é do povo. Mas eu, o Estado, vou ficar com ele para fazer a redistribuição. Qual foi o resultado? Se aquilo que o povo produziria não iria ficar com o povo, havia então estímulo para trabalhar? Claro que não! Por isso, milhões de pessoas morreram de fome na Ucrânia. E pelo mesmo motivo, milhões morreram de fome em todos os países socialistas. Então, o que a gente vê aqui no nosso país é esse reflexo. Claro, como vários autores já explicaram, há níveis de socialismo, há níveis. Quanto maior o controle do Estado, mais socialismo na prática. Porque na prática o socialismo era o seguinte, socialismo, o Estado iria tomar conta, depois se desenvolveria para o comunismo, onde haveria ausência de Estado. Na prática, em todo o país socialista, para de fato implantar alguma coisa socialista ou comunista, presença maciça do Estado. E a gente vê isso no Brasil. Então, por exemplo, quando um Estado vê um cara falando assim, um político, um Lula da vida, ó, vamos distribuir renda, vamos taxar as grandes fortunas. O que o empresário rico pensa? O que eu produzo não vai ficar comigo. O que ele faz? Ele vai embora. Outro exemplo, congelar preço, que comunista adora isso. Basta olhar todas as vezes que isso acontece, as mercadorias, os produtos somem do mercado. Basta aí você ver aí, o Brasil fez isso aqui. Pesquisa aí na internet, você vai ver. Por que isso acontece? O produtor pensa, não está compensando produzir. O preço que o governo colocou aqui é muito baixo, não compensa. Tá vendo? Não há estímulo. O que ele faz? Ele para de produzir. É simples assim. Portanto, é fundamental isso. Como disse Churchill, o socialismo é a filosofia da inveja. É da inveja. Você nunca vai prosperar querendo pegar o que é dos outros. Você produz o que você pode produzir. Fique feliz com o que você tem. Não fique invejando dos outros. Segue o seu caminho. Segue o seu caminho e não vote em esquerdista. Assista a minha série, Esquerdismo. Episódio 1. Eu falo basicamente de maneira simples sobre essa questão do comunismo e é fundamental que a gente entenda essas questões. Por quê? Primeiro, para que a gente não venha votar em esquerdista. Segundo, ainda que a gente não consiga mudar o nosso país, que a gente tenha uma mentalidade correta, e não essa mentalidade de inveja e de vitimismo, de ficar recebendo coisas de graça do governo, tirando de outros. Isso faz com que você prospere. Isso é fundamental para que você prospere. Mas e aí? O que você achou do vídeo? Deixe seu comentário. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.